para mais um Papo Autêntico, hoje com uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Rose. Muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui e lisonjeada, né, por poder participar desse projeto tão bonito de vocês. Muito obrigada. A gente que agradecemos. Bom. Nós que agradecemos. Imagina, prazer. Nós ficamos muito contentes que você aceitou o nosso convite. E para você que está nos assistindo, essa mulher tem muito para compartilhar. O pouco que nós conhecemos ela é extremamente autêntica, extrovertida, para frente. Tem tudo a ver com o papo autêntico. Exatamente. E a gente está muito feliz de ter ela aqui. E, Rose, antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente tem um ritual aqui pra gente se sentir à vontade, bem em casa mesmo, sabe? Pra deixar ali aquela timidez de lado e se sentir bem à vontade, que é colocar as nossas pantufas. Ai, realmente, adoro. sair do salto Adoro. e pôr as nossas pantufas. E elas são lindas. Melhor e momento. confortáveis. É aquele momento mesmo, é assim, a ideia é, cheguei em casa, esgotada, cansada, preciso descansar. A gente não tem esse cantinho na nossa casa? Sim, com certeza. E a primeira pede coisa esse que a gente descanso. faz é tirar o sapato, né? É Exatamente. verdade. É bem isso. Tirar Pede, os né? saltos. Ali aquele momento de reprocessar, né? E tudo mais. Né, Dai? Ai, agora sim. Estamos no sentido da Podemos- vontade. Muito bom. Mas realmente, chegar em casa e tirar o sapato é a melhor coisa, né? Com certeza, já né? vai. Traz uma leveza, né? Isso, uma leveza, é verdade. Uma leveza. Toda carreira exige atitude empreendedora, mesmo quando não existe um negócio próprio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Rose? É isso aí. Eu só quero esclarecer uma coisa, viu, Bárbara? Eu tenho muito para contribuir porque eu comecei muito cedo, tá? Com Não é certeza. porque eu tenho muitos anos de Não. idade, tá bom? É que eu comecei muito jovenzinha, tá bom? Por isso que a minha experiência é longa. E a Dai tem um convite pra fazer pra gente, né, Dai? Claro, né? Primeiro, se inscrever no canal. Já se inscreveu no canal? Já mandou para amiga também se inscrever, curtir, compartilhar e enviar aí para todas as mulheres que também precisam ouvir mais do Papo Autêntico, porque isso aqui é uma contribuição, né? Exato. Quanto mais a gente fala, a gente ouve, a gente troca essa experiência que faz a gente crescer e cada vez mais aprender. Então, vamos ouvir muito e falar muito também, né? A gente quase não fala. Exatamente. Não. A gente ama falar. Você gosta de falar, Rose? Não, quase ninguém aqui gosta de falar. Antes da gente começar aqui, a gente falou o tempo todo. E pra começar, eu queria saber mais, quem é a Roseli? Essa eu, inclusive, não sei nem quem é, né? Quem é essa, né? Quem é essa? Então, quem é a Rose isso. por trás de todo... Por trás da carreira? Conta assim, traz pra nós assim, um pouquinho da sua história. Eu comecei muito cedo, né? Como eu já comentei aqui, né? Então, eu venho da zona rural, né? Então, eu estudei, por exemplo, minha família sempre morou no sítio, né? Então, eu estudei numa escola rural. Aí, depois eu já vim para a cidade, né, para continuar estudando, porque a educação sempre foi muito importante. Não é que ela foi, né, ela é muito importante, mas a minha família, né, meu pai, minha mãe sempre incentivaram, né, então, é assim, para que você possa ter uma transformação na sua vida, principalmente para quem possui poucos recursos, né, é através da educação, né? Então, Concordo. e eu sou um exemplo vivo, né? Não que meus pais não tivessem condições de ter comida, não, a gente tinha tudo, né? Mas a gente vivia simples, né? E aí a educação realmente transforma e eu consegui chegar até aqui, né? Então, eu entendo que eu tenho uma história que eu valorizo muito e que eu reconheço a minha história, sabe? Eu respeito a minha história, eu respeito de onde eu vim, eu honro sempre as minhas raízes, né? E aí eu não escolhi exatamente a minha trajetória em todos os momentos, né? A minha trajetória, ela foi acontecendo e eu fui me adaptando àquilo que a vida me colocava. Então, eu ia me adaptando àqueles contextos. É óbvio que eu também fiz escolhas conscientes, né? Mas, na maior parte, eu
aprendi a me adaptar àquilo que a vida me mostrava, né? E com isso eu fui me fortalecendo. Na verdade, eu fiz essa construção, né? Quer dizer, eu me construí e cheguei até aqui. E quando eu digo eu cheguei até aqui, não significa que eu parei. Que não continua, né? Não, capaz. Não, eu vou continuar. Então, eu tenho uma carreira que eu gosto muito, né? Então, eu amo o trabalho que eu desenvolvo no integrado, né? Mas eu tenho muito mais coisas para fazer ainda, né? E além disso, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã e eu sou amiga. E aí, todos esses papéis me fizeram, né? Faz parte, né, dessa minha construção, de chegar até aqui, de valorizar a família, né? Família, para mim, é meu maior pilar, né? Relações confiáveis. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter gente por perto em quem eu possa confiar, sabe? Gente que eu sei que vai me dar uma opinião honesta, sincera, né? Então, quando a gente fala assim, honestidade, sinceridade, dá a impressão que, é um mérito. Não deveria, né? Mas hoje, no mundo em que a gente vive, é quase que um mérito, não é? Você ser honesto, você honrar seus compromissos, pagar suas contas, não é verdade? Não há uma contradição aí, chega a ser contraditório, né? Tá raro pessoas honestas, comprometidas, né? Exatamente isso. Né? Então, e todos esses papéis aí que eu exerço, né? Então, me fez, né, valorizar cada dia mais a minha família, essas relações confiáveis e também hábitos simples, né? Eu sou uma pessoa de hábitos muito simples. Eu gosto de coisas boas, coisas bonitas, comida boa, lugares bonitos, mas eu também gosto das coisas simples. Você valorizar cada bate-papo. Ó, isso aqui para mim, nossa, vocês não têm ideia do quanto isso foi importante, esse convite. Eu me senti muitíssimo honrada de poder vir aqui e contribuir com vocês, com quem estiver assistindo, né? Porque assim, a gente está sempre aprendendo, né? Então, por mais que pareça que, falou nada. Não, alguma coisa a gente aprende com a fala do outro, não é verdade? Exatamente. Então, eu acho que isso é um pouco de mim, né? Eu também gosto muito de atividade física, gosto de esporte, eu tô quase sempre... uma atleta, pra quem não sabe. Exatamente. O que ela faz? Conta pra gente. Eu sempre gostei de esporte. Primeiro porque a minha família é de homens, né? Eu tenho uma família que são muitos homens e poucas mulheres. Então, desde criança, lá no sítio, a gente jogava futebol, né? Jogava futebol, carrinho de rolemã, bicicleta, subia na árvore, caía, se levantava, enfim, né? Era aquele perrengue, né? Era aquele perrengue lá, né? Uma família grande, né? Eu tenho 6, nós somos em 6, na verdade. Então, assim, e aí, o que acontecia? A gente praticava esporte. Meu pai jogava futebol muito bem. Então, aí todos nós temos uma veinha ali para o esporte, né? Então, e aí eu fui crescendo assim. Eu participava de tudo nas aulas de educação física, né? No colégio. Depois, quando eu trabalhei na Coamo, por exemplo, eu participei 10 anos treinando para o time de vôlei lá, né? Que tinha os jogos intercooperativas, eu sempre participei. Sempre fiz academia. E hoje eu gosto muito de jogar beach tennis. Né? Gosto, jogo beach tennis. Pedala também? Eu também pedalo, eu também faço aula de natação. Uma parceira pra gente. Ela é uma parceira. Exatamente. E eu gosto muito, assim, do esporte. O esporte, ele traz disciplina, ele transforma vidas. Então, você acha assim que esporte e educação, eles ligados, eles transformam a pessoa. Transformam a pessoa. Tira ela da zona de conforto. Completamente, dá um rumo, sabe? Então, você manter seus filhos, ou, né, pessoas aí praticando algum esporte, porque ele traz disciplina, né? Você nunca vai ser um bom atleta se você não tiver disciplina, não seguir as regras, não exercitar, entendeu? Repetir, né? Então, isso traz todo uma aprendizado. E ela é yogin também. Foi ela que me apresentou o yoga. Verdade. Ela que me apresentou o yoga. Verdade. A gente fazia yoga na pandemia, entendeu? Quanto ela gosta de esporte. E eclética. Exatamente. Na pandemia. A gente fazia yoga na pandemia, remoto, a gente fazia online. A gente fazia yoga online, a pandemia toda, né? Até para não surtar, né? Sim, isso que eu ia falar, é uma coisa que eu acho importante foi pra muito mente, importante. Né? E isso é outra coisa que para mim também fez um diferencial na minha vida. Quando eu fazia doutorado,
Então, as coisas eram difíceis demais, porque além de trabalhar, né? O integrado sempre me apoiou em tudo, né? Então, eu podia sair para fazer o doutorado, mas eu tinha que continuar trabalhando, Sim. porque, como eu sempre falo, nasci só bonita, né, gente? Não nasci rica, não sou Teve que herdeira. correr atrás do resto. Exatamente. Então, Mas ainda bem que Deus privilegiou, né? não, graças a Deus, Ainda bem. alguma coisa. Então, eu tenho que trabalhar, né, gente? Então, isso é assim. E aí, no doutorado, a gente tinha muitos desafios. A gente enfrentava muitos desafios. Uhum. E um deles foi que... Um só, tá? Porque foram anos. 5 anos de doutorado, 5 anos de perrengue, 5 anos de desafios ali. E por quê? Porque eu saía de Campo Mourão, ia para Curitiba, passava 2 dias estudando, voltava de ônibus, isso, tá? E de manhã eu ia trabalhar, sabe? Isso a cada 15 dias, às vezes semanalmente. Então, assim, e durante a semana eu tinha 15 artigos para ler, para desenvolver, para apresentar um seminário em inglês ou espanhol, né? E não era de uma disciplina, de 3 disciplinas. Então, assim, era muito desafio, era muita coisa. E o que me mantinha com a minha sanidade mental em dia? Em dia totalmente, não posso dizer, né, gente? Não, em dia é um termo muito forte para eu usar nesse período, né? nesse período. Mas que me trazia um certo equilíbrio era a atividade física. Quando eu não tinha tempo de ir para a academia, eu ia correr na rua. Uhum. Porque correr é fácil, né, gente? Basta você colocar um tênis e sai correndo. O filtro solar, um boné, foi, né? Só vai. Só vai. Aí, por exemplo, a bicicleta. A bicicleta exige um pouco mais, que você precisa de mais tempo, porque todo o equipamento, e desce bicicleta, enfim, né? Mas correr, não. Então, assim, eu posso garantir que o que me manteve sem ir para o psiquiatra, porque eu não fui, gente. Isso é uma vitória. Mas pensa numa vitória. Com Meu certeza. Deus, eu falo, gente, eu consegui. E eu consegui por conta da atividade física. física. Então, assim, é um diferencial, foi um diferencial, e eu acredito nisso na vida de qualquer pessoa. Ô, Rose, você disse doutorado, citou algumas instituições que você trabalha e trabalhou. E aí, qual que é a sua formação? Para a galera entender a sua formação. Você, claro, todo o processo ali, né? Você já trouxe um pouco. Você é formada em quê? E o que você atua hoje? Para o pessoal conhecer mais o que é o seu trabalho. Tá certo. E o que você ali se encontra com o empreender, o empreendedorismo ali. Tá, vamos devagar, porque na minha idade, meu bem. Calma, Beth. Calma, Beth. Calma, Beth. Calma, Beth. É, Calma, Beth aqui. Isso. Vamos chamar a Calma Beth aqui, né, Tamara? Exatamente. Sim. Chama aí, Tamara, pra nós a Calma Beth. Pra As gente, joias, né, aproveitar. permanecer no centro, com a nossa saúde mental em dia, como diz a Rose. Mostrar, né, nossos acessórios de hoje, nossa Então, parceira sempre da Mas a Laís. calma aqui, às vezes, é a que Calma traz Beth. essa... Legal. né, acho que o slogan dela é exatamente isso, né? No desespero, para, calma e respira. Respira, você olha pro Laís. espelho. Olha, maravilhoso. Estou de dourado, Laís. Olha isso, Laís. hein? Pensa, né? Eu de dourado, tá bom. Exatamente, Mas dá olha, só um close aí, ó. só porque é Calma Beth. e Né? preto, né? Tem preto também, Tem, lógico. mas Então, são então lindas as combinou, peças. amei. Todas maravilhosas aqui. Sim. Agora deu uma acalmada. Acalmou aí. Não, tá tranquilo. Agora Ela joga deu. um monte, Uma né? pergunta de cada vez. Não, eu gostaria de, assim, né, falar, eu como professora, gostaria que você fizesse uma pergunta de cada vez. Porque até eu responder... Amiga, eu não seria eu. Até eu responder a outra, eu já não lembro mais da primeira que você fez, né? Então, vamos lá. Tá certo. Eu vou falar primeiro da minha formação, né? Então, Sim. uma curiosidade antes. Eu sou administradora, né? Então, eu fiz a minha formação base, a administração. Mas eu, no ensino médio, antigamente, né? Ai, que triste falar antigamente, né? Então, Há em um outra tempo época, há atrás. alguns anos, Isso. o ensino médio ele era diferente, né? Então, você não tinha um ensino médio padronizado ali, você podia fazer algumas escolhas, né? E eu escolhi, não sei por que cargas d'água, eu escolhi que eu ia fazer patologia clínica.
o que eu deveria... Sério? Eu Juro, não sabia de gente, você. eu sei fazer exame de... Sabia, né, gente? Que esse tempo todo eu não lembro mais nada, né? Mas eu sabia, eu aprendi a fazer exame de sangue, exame de fezes, veja bem, Nossa. né? Uau. Eu sabia todos os ossos do corpo humano, sabia, tá? Não pergunta nenhuma, que olha, eu só Nem sei do adianta fêmur, perguntar só agora. sei falar fêmur. Então, Que legal, né? e Isso é assim, muito pela minha interessante. experiência, né, o que que eu deveria fazer, né? Era uma contabilidade, Uhum. era um científico, sei lá como é que eram os nomes, bom, enfim, né? Mas daí eu fui para graduação de administração. E essa também é uma coisa que depois eu quero comentar sobre as escolhas, né? Uhum. E não foi uma escolha, era o que eu tinha, né? Então, aí eu fiz administração, depois disso eu fiz... E nesse período, eu não tive muitos empregos, tá? Eu trabalhei na Casale Agrícola, que foi meu primeiro emprego, eu tinha 16 anos. Depois eu trabalhei por um ano. Uhum. Mais um ano eu trabalhei na Bradesco Seguros. Depois eu fui para a Coamo e depois eu passei um tempo empreendendo e hoje eu estou há 25 anos no Integrado. 25 anos. 25. Então, eu fiz administração, depois eu fiz especialização em tecnologia da informação, internet, fiz em redes de computadores, porque embora eu tenha feito administração, eu sempre tive um pezinho ali na informática. E era o que eu queria fazer, entende? Eu sempre quis fazer informática, que antes chamava-se processamento de dados, tinha essa nomenclatura aí, né? Uhum. Mas eu morava no sítio, né? Sem visão nenhuma, né? E eu sou a mais velha da minha casa, então sou a neta mais velha, filha mais velha, sobrinha mais velha, então... E não tinha, assim, muito... A gente não tinha acesso à informação como é hoje, né? Sim, Eu quero sim. ser tal coisa, eu tenho onde pesquisar, eu posso ver, eu posso fazer, né? Não, a gente não tinha nada, né? E aí, mas assim, era uma coisa que me chamava a atenção. E aí eu acabei, não tinha condição de fazer processamento de dados, tal, mas quando eu consegui, eu fazia especialização nessas áreas e também eu sabia montar rede de computador, não vou dizer o nome aqui que vai entregar a minha idade, mas eu sabia montar. Eu sabia também fazer desmontar e montar computador. Uhum. Nossa, eu sabia cada peça dessa Olha. que fazia. E Então, gostava? Era algo que te... Sim, eu sempre gostei dessa Sim. área, né? Eu sempre gostei. Mas a minha formação é administração, depois eu fiz outros MBA na área de gestão educacional, mas fiz mestrado em governança e sustentabilidade e fiz doutorado em administração, né? Então, que é a minha formação. Mas eu tive sempre um pezinho na informática. Uhum. Porque quando eu trabalhei na Coamo, eu estava muito envolvida com essa parte de digitação, Uhum. de desenvolver apostilas. Na época, eu e mais uma colega, a gente testou um editor de texto, que era assim, a Como queria trocar era o WordStar na época. Já entregou. Já entreguei, de WordStar para Fácil. E aí, eu e uma amiga que testamos lá, né, Uhum. a pedido da empresa, testamos lá para ver se a gente trocava ou não trocava, né? Então, assim, eu sempre tive com o meu pezinho ali. Então, assim, o universo, ele vai conspirando para aquilo que você tem lá no seu íntimo. Embora eu não expressasse isso, acho que eu contei isso poucas vezes, sabe? Agora eu nem lembrava, lembrei agora que vocês me perguntaram que eu lembrei dessa história. Mas ele vai te levando para caminhos em que você vai acabar atuando ali naquilo que era o seu sonho, sabe? E foi de fato o que aconteceu. Quando eu fui para o integrado, eu fui como professora das disciplinas de informática. Olha que Tá? Então legal. tinha N disciplinas lá, que estavam todas relacionadas aos cursos, eu trabalhei com todas elas. Mas nesse meio tempo, antes de ir para o integrado, eu trabalhava lá na Coamo, eu aprendi muito sobre computador. Eu tenho computador desde 94, eu acho, né? Então, e eu era autodidata. Hoje eu sou menos, tá? Mas na época eu estudava sozinha, eu estudava o fim de semana todo, sabe? Para aprender por quê? Porque eu mesmo trabalhando na Coamo, eu também trabalhava aos sábados e às noites, durante a semana, por um período, né? Numa escola de informática. Tá? Então, assim, e aí eu fui aprendendo, e aprendi como? Sozinha. Né? Então, para vocês, assim, observarem que como que é importante o que a gente pensa, não só o que a gente fala,
né? Sim. Aquilo que você pensa, que o universo vai materializando. E eu, de certa forma, eu não consegui, né? Não fiz a formação que eu gostaria. Não fiz da forma que eu gostaria, mas eu acabei fazendo. Sim. Entendi. Porque Acabou quando eu fui- encontrando Sim, depois, eu encontrei né? um caminho. E aí, Aham. quando eu fui para o integrado, eu fui ser professora dessas disciplinas. Por quê? Uhum. Porque eu tinha experiência já, né? Uhum. E aí lá eu acabei, fiquei por 1 ano e pouco como professora todos esses cursos, de todas essas disciplinas. Depois a dona Conceição, ela comprou o integrado. Eu sou da época que o integrado ainda era dos 50 sócios, né? Então, depois quando a família do seu Henrique comprou, veio uma nova administração e aí eu passei a ser, veja bem, gerente de TI. Olha só. Aham. Que Por quê? legal. Porque estava começando. Eu era uma pessoa curiosa, com vontade, com disposição para fazer. E aí fui convidada para assumir essa parte, porque estava crescendo. Era o campus que estava aumentando. Então, e aí eu fui trabalhando nisso. Aí, nesse período, eu fiz também o projeto de análise de sistemas, que aquele filho é meu. Aquele filho é meu. Eu desenvolvi o projeto. Sim, eu me apodero do que é meu. Tá certíssima. Não, é meu. Hoje é outra pessoa que coordena tudo, mas aquele filho é meu. Você Eu que criei. trouxe ao mundo. Exatamente. Aí pode soar arrogante, gente, mas não é, Não sabe? é, Eu lógico trabalhei que não. com isso. Não, isso é interessante até trazer, porque as pessoas Sim. ainda. Não, É, né? Tem que. lógico. Se a gente não valoriza as nossas conquistas, quem vai valorizar? Exatamente, é primeiro Sim. você. Exato. Porque senão ninguém vê isso, né? Então, Uhum. não é que eu tô aqui falando porque eu quero palminhas. Não. Eu sou uma pessoa tão segura que eu não preciso. Sim. Eu não preciso. Eu sei exatamente quem eu sou. Uhum. E Mas isso é porque eu muito- aprendi, tá, gente? Eu aprendi isso tudo, tá? Nem Eu acho sempre, que foi assim. Nem sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim. Aí, só para concluir rapidamente aqui, aí eu desenvolvi esse projeto, né, que era o PPC lá, e recebi o MEC, né? Uhum. E aí eu não assumi a coordenação do curso naquele momento, porque eu era gerente de TI. Mas daí o curso iniciou em 2005, e em 2007, o meu diretor, que era um consultor de São Paulo, falou: olha, Rose, agora você tem que assumir o filho, né? Porque Aham. você criou, tem algumas coisinhas aqui, alguns ajustes a serem feitos, Aham. você vem para cá. E aí eu fui. Aí eu lecionava. E eu continuei também lecionando, tá? Não tanto quanto antes, mas continuei na sala de aula. E aí eu fiquei de 2007 a 2021 na coordenação do curso. Tá? Então, assim, aí é lógico, parece que só é uma estagnação e você ficou sentada, a venda acontecendo. Não. Aí tem muito trabalho, é tudo muito dinâmico. Essa matriz curricular, num primeiro momento, foi refeita N vezes por conta do mercado, Uhum. né? Então, de tempos em tempos, você tem que fazer uma atualização para poder acompanhar o mercado, né? Então, é muito trabalho e eu participava também de todas as outras ações lá dentro, sabe? Receber Uhum. MEC, fazer divulgação. Bom, eu participei de todas as atividades que existem dentro de uma faculdade na época, que hoje é centro universitário, né? Então, Uhum. e aí, em 2022, houve uma reorganização, uma reestruturação, e nesse período, aí eu também atuava um pouco na área de carreiras, mas modestamente, né? Então, o que eu fazia? Então, eu fazia orientação de currículo com os alunos, né? Fazia divulgação das vagas, mas isso entre a coordenação e outras atividades mais essa. Então, quando houve essa reestruturação, houve a necessidade de que a área de carreiras fosse uma área institucional, porque ela é bem importante, né? E que não era tão vista, porque não era necessária até aquele momento, mas ela virou. E aí hoje eu estou na área de carreiras, que é uma área que é de apoio, né, ao estudante e ao egresso, né? Então, o que eu faço lá? Isso é interessante. Eu faço lá essa ponte, essa conexão entre o mercado de trabalho, né, que são as empresas, e os acadêmicos, né? Melhorando a empregabilidade desse pessoal, né? Sim. Então, indicando o aluno para a vaga, fazendo a parceria com a empresa que traz as vagas para o aluno, né? E para o egresso também, né? Então, resumidamente ou não, né? Porque eu não falo pouco, eu respondi as suas 2 perguntas, 3 ou não respondi? Como é que foi, Bárbara? E aí? As duas ali. Respondeu todas.
A última era. Nem eu lembro mais o que eu perguntei. Aí, tá a última vendo? era sobre empreendedorismo, Então né? eu vou falar sobre Isso, essa última vai lá. pergunta. A gente vê assim, porque às vezes a pessoa fala, né? Porque você tem um cargo numa empresa, você não é empreendedor, né? Uhum. Mas olha só, o quanto que você falando aí, né? Sobre o seu... Minha trajetória, Sua né? trajetória. O quanto que isso é empreendedorismo na veia? Porque, assim, se você chegou num cargo lá que você gostaria dentro da empresa, agora eu cheguei e vou ficar sentada lá, né? Não é, você o tempo inteiro, você precisa estar buscando, precisa ir atrás, se desenvolver, ter essa disposição, essa curiosidade, que é algo assim que a gente sente muita falta hoje, né, na atualidade, principalmente de quem está empreendendo, que aí fala, nossa, mas o meu negócio não dá certo. Nossa, mas por quê, né? Uhum. Sempre o quê? Colocando uma desculpa, mas a própria pessoa em si, ela não está correndo atrás, ela não está se desenvolvendo, ela estagnou, né? E quanto que as pessoas que não estão empreendendo com o CNPJ próprio, elas acham que por conta disso ela não tem obrigação nenhuma, é só assim, o seu cargo você tem que fazer isso e isso aqui. E tá tudo bem, né? E eu não faço mais nada disso. Mas é uma questão tão além de que, por exemplo, é algo de desenvolvimento pessoal, coisa que você vai crescer tanto, não só no profissional, mas no pessoal, em tudo na sua vida, né? E a pessoa acha que não, acha que tá tudo bem. E eu vejo assim, sabe, que muita falta disso, assim, que eu falo, meu Deus, é a mesma coisa que você estava falando, a questão de honestidade, tudo é a mesma coisa eu pegar um currículo e colocar aquilo que eu sou honesta, né? Aham, isso. Algo, gente, que, poxa, é o básico, É né? o mínimo, né? É o mínimo, é óbvio, né? É Que você não óbvio, precisa exatamente. escrever isso. É igual ética, né? Isso. Ética é um negócio assim, olha, aquele cara, ele é ético, aquela moça, ela é ética. Gente, ética é a sua obrigação. Não tem mérito nenhum em ser ético. Né? Mas hoje o mundo está tão desandado, né? Isso. Ser ético parece que, nossa, é uma... É uma inovação. Exatamente, Quase chegou a ser uma praticamente uma inovação, É né? praticamente uma inovação. Exatamente. Então, e pegando esse gancho aí que você está falando sobre empreender como CLT, né? Eu acho que eu sou um grande exemplo de empreendedorismo dentro do empreendedorismo dentro da minha carreira. Eu sou CLT, Isso. mas como é que eu ajo? Eu sou dona do meu cargo, você entendeu? O cargo é da empresa, a empresa tem dono, mas eu, Rose Sheffer, eu sou dona da minha atividade, da minha tarefa. Então, o que eu faço? Eu ajo como se eu fosse a dona. Óbvio que eu respeito, eu cumpro as regras, eu respeito a hierarquia, mas eu dou o meu jeito, sabe? Então, o que eu penso sobre você empreender sendo CLT? Você tem que mudar a postura de empregado para um profissional estratégico. Isso que você falou, que é ser profissional estratégico, tá? Então, eu tenho que ter a visão do meu trabalho, eu tenho que olhar como se eu fosse o dono, entendeu? Eu tenho que ser proativo, não esperar que alguém venha me falar da minha função, o que eu tenho que fazer. Eu tenho que apresentar a solução e não só apontar problema. Eu tenho que estar em constante desenvolvimento contínuo, chama. Eu tenho que estar me desenvolvendo, né, sem precisar que o mercado me obrigue a me desenvolver porque eu estou fora. Olha bem para vocês, observem só. Hoje, com a rapidez com que essa tecnologia evolui, com a transformação digital e com a inteligência artificial, você acha mesmo que eu posso esperar meu chefe falar, então, Rose, eu acho que você tem que ir aí aprender umas coisinhas de inteligência artificial. Não precisa falar, né? Não, Óbvio, eu já tenho 2 anos que eu fiz curso e eu continuo participando das capacitações de inteligência artificial, sabe? O que é transformação, enfim. Então, se você não fizer isso, você vai ser realmente um empregado. Agora, eu não ajo como empregada. Eu ajo como protagonista mesmo da minha carreira. Então, assim, Rose, então você não tem substituto no integrado? Claro que tem. Só que a pessoa vai fazer do jeito dela. O meu jeito é o meu jeito e ninguém vai fazer igual, entendeu? Por quê? Porque é a minha marca. Eu tenho uma marca, tá? Eu não sou a Rose do integrado.
Lógico, eu sou a Rose do Integrado hoje. Mas, eu antes de ser a Rose do Integrado, eu sou a Rose pessoa, sabe? As pessoas sabem das minhas habilidades, das minhas competências, do quanto eu sou honesta, do quanto que eu entrego, do quanto que eu Comprometida. cumpro. Isso. Uma das pessoas mais comprometidas que eu conheço. Eu cumpro o que eu prometo. Até Isso porque... é empreendedorismo, Sim. sabe? Então eu acho que é isso. E é isso que falta, sabe? As pessoas, principalmente essa galera jovem, né? Então eu tô lá no meu trabalho, eu sou tal coisa. Só faço aquilo, nem olho para o lado. Essa é outra coisa. Você tem que saber, tem que ter uma visão estratégica. Você tem que saber entender o todo. Por exemplo, o meu trabalho, onde que ele impacta? Ele impacta pessoas, processos, resultados. Então, Exatamente. dependendo de como eu atuo aqui, o resultado está lá na frente. Eu posso impactar positivamente ou negativamente aquele setor, aquela pessoa, entendeu? Então, é um conjunto de coisas que a pessoa tem que, vamos dizer, fazer, né, ali, para que você possa ser um empreendedor, né? Mas o que eu penso? Que todo mundo deveria. Não é verdade? Quando você tem um funcionário, você quer o quê desse cara? Que ele vista a camisa. Então, vestir a camisa é empreender, tá? Então, eu tenho que mudar de rota, eu mudo, entendeu? Mas o que acontece comigo? Eu mudo, faço o que tem que ser feito, mas eu não deixo eu não perco os meus princípios, os meus valores, tá? Então, mudamos de rota, há tanta transformação, mudou, por exemplo, integrado, a gente passa por mudanças de assim, outro também. Que minha chefe não me ouça, né? Ela vai te ouvir. Então, mas eu acho isso super dinâmico e muito interessante. Eu ia falar excelente. Isso agora. Eu isso aprendo. É gostoso, né? Muito legal. Senão fica estagnado, assim, dá a impressão, tipo, fica naquele momento... Eu falo assim, quando você faz sempre a mesma coisa, é como se você fosse, tipo, robotiza muitas coisas, né? E aí, quando você lida com pessoas, não tem como você robotizar. Não. Tem processos, mas assim, é uma coisa dinâmica, e essas mudanças fazem parte disso, né? Exatamente. Então, é isso que acontece. E eu gosto dessa coisa, dessa dinâmica, assim, né? Então, essa facilidade de se adaptar, né? É uma outra coisa do empreendedor, ele tem que ter facilidade de se adaptar, que é o que eu comentei, né? Que eu não perco a minha essência, mas eu me adapto, embora aconteçam coisas, porque a gente não faz só o que gosta na vida, né? A gente não combinar, né? Não, Nossa, quem faz isso é criança, né? isso Adulto eu faz ia o que precisa falar. fazer. Faz o que deve ser feito, né? Repete, Tamara, que eu amo essa frase, como é que é? Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. É isso aí. Isso, e eu tava vendo esses dias até sobre isso, sobre as pessoas, a gente falando lá de atividade física, todas as pessoas, eu não faço porque eu não gosto, eu não suporto. Gente, não gostar e falar que não quer fazer é criança, mas você tem que fazer, porque isso é algo pra você envelhecer melhor, pra você ter uma qualidade de vida. Exatamente. Com decência. Ser com decência. Eu ouvi Isso. esses dias que, assim, uma moça... Uma moça não, uma mulher que eu não me lembro agora quem foi. Mas foi num programa... foi a Ana Beatriz Barbosa. Eu tava assistindo o programa dela e ela falou bem assim. Ela falou assim, eu levanto todo dia, eu pratico atividade física porque, assim, eu quero viver bem. Porque eu entendo o quê? Eu vivendo bem, eu vou morrer bem. Exato. Entendeu? É isso. E a gente faz assim, eu ouço também bastante sobre isso, né? Então, a gente faz atividade física hoje, não é nem para ficar melhor. É para você ter condição de levantar sem gemer, né? No meu caso, que daqui para frente, né? Conseguir levantar, ir ao banheiro sozinha. Então, é isso. As né? coisas básicas, qualidade né? de vida, exatamente o que você falou. Gente, já aproveita e manda esse papo, porque tá maravilhoso, né? Tá, pra muito aquela bom. sua Tá amando. amiga que é CLT e tem essa veia empreendedora. Pra quem não pratica atividade física, pra entender o porquê que é necessário, né? Sem falar da mente, que, gente... Porque a Dai falou uma coisa, é verdade. Eu também não sou uma fissurada, não igual ela. Ela falou da escola, né? Que fazia tudo na educação física. Não, eu era que ficava sentada. Os professores de educação física me detestavam, porque eu não fazia. Mas hoje eu achei atividades que eu gosto, que me identifico e faço. Exatamente por isso, porque eu quero envelhecer bem. Eu brinco que eu vou viver até os 100 anos. Sim. Então, assim, eu preciso chegar lá
bem. Exatamente. Porque Olha, também não adianta. Isso é você vai inteligência chegar- emocional, né? Exatamente. É você saber que, olha, eu não gosto disso, mas já que eu vou ter que fazer, eu vou aqui escolher algo que faça mais sentido pra mim. Exatamente. Não é verdade? Sim. Algo dentro das minhas condições, que combine com o meu horário, que combine com um Aham. pouco mais com o meu jeito. Exatamente. E tem atividade de todas as Nossa, formas. gente, tem né? tudo, Todas as Aham. formas. Ó, eu era do basquete, você era do quê? Eu do basquete também. Aí, ó. Eu era do Deu match, né, de nada, novo. gente. Eu Uma que era do de basquete. todas e a outra que não era de nenhuma. Eu Pronto. sou, até hoje eu sou fã do basquete. Eu Esses dias- também. Sou Ó, fã. Aí, Vamos vamos montar um lá. time? Vamos, Fechou. Eu vou torcer. Eu no Você basquete joga conosco? jogo, mas eu sou bem ruim, tá? Já vou avisando. Ixi. O meu time já vai sair desfavorecido. Ó, vou marcar esse jogo. Não, ó, tá vamos isso, marcar, cara. com certeza. Eu vou ficar na torcida, vou levar Você tira pomponzinho. fotos. Isso, Pronto, tira as fechou. fotos. Ah, que legal. E vamos levar os bastidores aqui, ó, do programa. Sim, nossa, ó, já Fazer vou atividade física todo mundo junto. Mas é gostoso, né? Eu falo assim, eu brinco que eu não jogo, mas o ambiente da atividade coletiva, acho que deve ser essa sensação do beat, né? Que você falou que você joga. Acho que é essa sensação do coletivo, essa Eu integração. gosto muito. Ainda mais que você falou que gosta de gente, né? É. Então, acho que tem todo esse processo. E sempre foi assim? Isso é seu? Eu acho que quando eu era mais novinha, Uhum. eu era bem diferente, sabe? É? Eu era tímida quando criança, então, na escola, eu lembro que a minha irmã, gente, não sei se aquela menina é de Deus, porque ela é triste, ela sempre foi. Então, ela tocava um terror na escola, ela batia nos piá maiores, muito maior que ela, Uhum. mais velho, e ela causava um terror. O que acontecia quando alguém brigava com ela ou brigava com meus irmãos? Comigo ninguém nem me brigava, porque eu já chorava, acredita? Acredito. Acredita, eu chorava. Gente, eu chorava. Mas aí eu acho que eu levei tanta lambada e aprendi a ser forte. Então hoje, sabe o que me dá medo? A doença. O resto eu encaro qualquer coisa. Agora, a doença, ela pega, sabe? Uhum. Não que a gente tenha controle sobre as coisas, Sim. né? Mas a doença, ela é uma coisa que me pega forte, sabe? Uhum. Assim, eu tenho meus pais vivos ainda, eles são super saudáveis, a Bárbara conhece, né? Sim. 85 anos. E praticam atividades também. Sim, meus pais, eles praticam. Sim, era jogador de Exatamente. futebol? Meu mas pai era. era. Aham. E aí, ele tinha até um time. Olha só. Um time de futebol. E aí, meus pais fazem atividade física 2 vezes por semana. Uma fisioterapeuta vai lá na casa deles, que eles moram aqui bem pertinho. Uhum. E eles fazem atividade. Ela diz que eles são os mais atletas que ela tem. Ela fala, os meus alunos mais atletas são seus pais. Ai, que Gente, É uma você graça. um grande Não, exemplo. E quem tá com 30 aí assistindo aí? Não, vai Tá ficar com vendo? vergonha, Que né? vergonha agora, né? Quantos anos mesmo seus pais? 85. 85. E é sobre isso. É. É sobre isso. Nossa. Você está onde você está porque você quer estar. Exatamente. Né? A gente É faz as isso. nossas escolhas. A gente é dono das nossas Exatamente. escolhas. Aham. E aí, assim, muitas vezes a gente acaba tendo escolhas inconscientes, né? Uhum. Por exemplo, era o que eu queria comentar lá no início, que eu falei, depois eu vou lembrar de falar sobre isso. Administração mesmo. Eu fiz administração na faculdade, aqui em Campo Mourão, mas era porque o que tinha, Uhum. entendeu? Era o que tinha. Então, eu falei, bom, então esse acho que vai ser um curso bacana, né? Então, não foi uma escolha. Eu fui fazer o que era possível. Mas o que aconteceu? Eu aprendi com isso, entendeu? Entendi. Eu aprendi e hoje eu olho para trás e falo, gente, talvez eu tivesse feito essa escolha. Então, porque o que eu acho que é importante? Muitas vezes não é você ter certeza do caminho, escolher o caminho, mas o que você faz com o caminho que foi te apresentado, né? Nossa, Então, perfeito. como é que eu ajo com aquilo que eu tive oportunidade? E isso eu fiz. Uhum. Sabe? Você fala, você Vou queria até ser anotar aqui o que você médica, você falou. queria... Não queria ser nada, eu queria ser o que eu sou, sabe? Então, o que eu fiz? Eu aproveitei essa oportunidade, acabei entrando ali, tive um pé na informática, como eu sempre quis, né? Mas a administração, ela só me complementou, tá? Então, ela não foi a parte. Ela veio para complementar. Então, isso Sim. que eu acho que é legal, é você ter essas sacadas. Mas isso, a gente só tem essas sacadas quando a gente está num nível, assim, de maturidade, né? Então, eu digo, por exemplo, que eu tô numa fase de colheita consciente, né? Uhum. Que é o quê? Hoje, eu me conheço melhor. Eu sei o que eu quero, o que eu não quero. Eu sei onde, por exemplo, vale a pena eu investir a minha energia. Não é? Então, Sim. mas isso aconteceu com o quê? Por conta da maturidade.
né? Eu não tô acomodada. Dá a impressão quando eu falo assim, tá com uns burrinhos na sombra, se aposentou, vai se aposentar e vai ficar aqui. Não. Eu tenho muito para fazer. Então, eu também estou numa fase de reinvenção. Então, eu faço essa reflexão. E vocês, né, quando vocês me chamaram para... vamos falar sobre começos, recomeços e a vida da gente? Eu falei, gente... Aí me fez refletir e lembrar aquele de nostálgico. muitas coisas que eu não lembrava mais. Nossa, que delícia! E aí aprendi aí com... Esse episódio aqui, ele me fez valorizar ainda mais. Porque aí eu consigo lembrar, falar, nossa, eu agi assim, olha como eu melhorei. Mas é assim, é a experiência, né? É a sua trajetória, é esse caminho que você segue que vai construir. E a gente está sempre em construção, Eu né? poderia dizer também que é o seu dom porque é um dom, né? De ter essa noção, de ter essa busca, essa perspicácia ali das coisas e de conhecer o seu espaço também. Eu já penso né? diferente, mas Você não acha acho que que isso é não? dom. Não, Não. Eu não acho. Eu acho que isso é desenvolvido. é desenvolvido, né? Então, maturidade faz sentido. Mas com toda certeza. E isso não tem a ver com idade. Não Né? tem. Não Isso. tem a ver com idade. Porque tem muitas pessoas que não entendem isso. E aí você não consegue nem conversar com a pessoa sobre isso, porque ela tá em outro mundo e a gente tá em outro. Porque quando você está em constante evolução, você está sempre em busca de conhecimento, você sempre está estudando algo a mais, você tá atrás ali. E não faz sentido ficar aqui só sentada, parada, né? Até porque a vida é esse movimento, na minha opinião. Eu amo estar em movimento, né? Estar em movimento. Então, Mas por que ficou lá atrás, né? Eu sou da época... Meu Deus do céu, mas nós estamos em outra época agora, não é assim, né? E eu acho que a graça da vida tá nisso, tá? Tá nesse movimento, né? Olha, um dia eu tô agindo aqui, tô trabalhando nisso, em outro momento eu tô fazendo outro, ou então eu tô em dois projetos, 3, 4, sei lá, no mesmo momento. Então, e aí eu acho que essa... Se identificou um pouquinho. Eu acho que vocês todas estão nesse movimento, né? Então, eu acho que essa que é a grande sacada da vida. E você ser feliz nessa trajetória, tá? Porque a gente fica pensando, então, eu vou me realizar na hora que eu chegar lá. Não, você tem que estar realizado aqui, ó. É no caminho. É nessa trajetória, é no caminho que você tem que fazer da melhor forma, porque você não sabe nem se vai viver até amanhã, Você né? sabe que uma coisa que às vezes me Exatamente. irrita, eu acho que eu já até comentei aqui, as pessoas de fora, quando vê essa dinâmica toda de que tá no meio de 3 projetos, isso e aquilo, e tava assim, você não acha você um pouco instável? Já chegaram a falar isso pra você já em algum momento? De assim, você busca muita coisa e não sei o quê. Instável. Dá vontade de falar assim, gente... É o meu jeito de viver, eu gosto disso, eu gosto de estar em movimento, isso me faz bem, isso me evolui, me desenvolve. Se não dá pra... Se você não quer pra você, tá tudo bem, entendeu? Exatamente. Tá tudo bem também se não quer, né? Tá tudo bem. Então, É uma escolha. instável não foi esse termo que usaram, sabe? Mas de que eu tô sempre fazendo muita coisa. Escuta, você não cansa? Você não cansa? Você tá o tempo todo ocupada, mas... Eu falei assim, é essa dinâmica que eu gosto, eu estabeleci hoje, eu tenho condição de dizer, olha, eu quero fazer isso e isso eu não quero fazer. Em outros momentos eu não tive, mas hoje eu tenho. E eu escolho todos os dias essa dinâmica, porque é assim que eu gosto. Eu levanto 6 da manhã, eu faço atividade física, depois já começo a fazer minhas coisas, e depois eu já trabalho, daí jogo de tarde, faço uma aula disso, faço um curso daquilo. Então, eu gosto desse movimento. Então, assim, falar que nossa, mas você não para, não tem sossego, não tem... Não, é uma escolha. Eu escolho isso todos os dias, porque eu gosto, eu sou desse jeito. Exato. Então, eu sou uma pessoa que eu vou trabalhar, que eu vou produzir até o último dia de vida, porque está em mim, tá? Não é que eu sou melhor que ninguém, não. É uma característica minha. Tá? E não acho que as pessoas têm que continuar. Se as pessoas acham que eu tenho que, com 50 anos, parei de trabalhar, vou só curtir, eu acho excelente. Tá? Mas você consegue fazer as duas coisas, eu consigo. Né? Sim, isso que eu acho que é interessante, porque muitas vezes a pessoa, quando tem esse discurso, geralmente aquela pessoa que ela daí é focada numa coisa só. Aquele negócio do tipo assim, não, eu tô trabalhando, eu vou só trabalhar, o prazer, a diversão vai ficar pra depois, né? Como se isso... E aí você falou uma coisa que é interessante, a gente não sabe se o depois realmente vai existir. Né? Então, assim, ter esse equilíbrio do trabalho, do prazer, do lazer, das viagens, é muito importante, porque a gente não tem noção de quanto tempo a gente vai ficar aqui. Exatamente.
Eu falo da impressão, às vezes, que eu falo assim, ó, você não sabe o dia de amanhã, né? Não é você Mas a tomar gente não sabe decisões. mesmo. Não, a gente não sabe, né? Mas assim, não quer dizer que é um incentivo que as pessoas sejam inconsequentes. Não é isso que eu quero dizer. sim, Tá? A gente sim, tem que isso. ter, né, equilíbrio, ter noção. E eu consigo, hoje, ter tudo isso que você falou. Você Aham. descreveu muito bem como eu vivo, sabe? Aham. Então, eu viajo. Fins de semana eu não abro mão de ficar com a minha família, sabe? Curto a vida, trabalho bastante, Sim. mas eu gosto, eu faço o que eu gosto. E assim, mesmo aquilo que eu não gosto muitas vezes que eu tenho que fazer, eu vejo uma razão para eu fazer aquilo e vou fazer da melhor forma, tá? Uhum. Então, eu tenho uma vida perfeita, nossa, não. Tem Entendi. perrengue, Não existe. eu enfrento desafios como todo mundo, como todos vocês, mas o que eu faço? Eu tento todos os dias olhar, isso é uma coisa que a Bárbara sabe que eu sou, eu vejo o copo meio cheio, tá? Eu não Que vejo ótimo. o copo meio vazio, não. Uhum. Eu sempre acho que tem uma possibilidade de melhorar, eu sempre acho que essa fase ruim vai passar, entendeu? Então, Exatamente. eu acho que isso faz uma diferença na vida da pessoa. Não é esse positivismo romântico que eu tô falando, não. Nem eu tô falando- tóxico, né? Porque Não. tem um positivismo não, tóxico, né? Não é disso que eu tô falando de realidade mesmo, de decisão, né? Isso é uma decisão. É isso, eu sou igualzinha também. Eu gosto de ver o copo meio cheio, sabe? Também. Aí às vezes a pessoa, tipo, meu Deus, né? Assim, É. né? A gente é muito criticada É por ser deslumbrada, assim. né? Você é deslumbrada. A gente Isso, é muito isso. Ah, não, tem criticada que ter o por pezinho sonhadora. no chão, tem que ter Uhum. o pezinho no chão. Mas Fui muito uma podada coisa, sobre isso, né? a gente... A gente é muito podada quando criança, Ah, porque é uma, sim. né? Uhum. Quando criança eu nem lembro assim, mas eu acho que eu não falava, sabe? Eu era muito contida, assim. Uhum. Gostei, contida é um termo bem bonito. Eu não Então, sou nada contida. mas eu fui também, assim, não por minha vontade, Sim. sabe? Mas, assim, hoje eu sou essa pessoa que gosta de ver o copo meio cheio e tem uma frase que eu gosto muito, que fala que não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que Aham, acontece com perfeito. você. Eu adoro Exatamente. ela Também e acho muito é o que eu pertinente. penso. Isso mesmo. Ô, Rose, a Tamara comentou ali, né, que a importância de ter o equilíbrio, né? Não é só assim trabalhar, correr, né? Tem o equilíbrio. E eu falo que você é uma pessoa, eu que te conheço, né, bastante, que você traz esse equilíbrio em tudo, desde o esporte, enfim, e também tem a questão de viagens, né? Que você traz essa questão como prioridade de sair, de estar com a família, de conhecer outros lugares. Você já se permitiu a ir para lugares assim? Você já comentou comigo que você já passou cada perrengue, mas que realizou o seu sonho, você realizou. Então conta pra gente um pouquinho disso. Sim, e essa é uma coisa que eu faço, que eu adoro, que é viajar, né? Então, eu acho que Estamos juntos. as pessoas Vamos gostam marcar de uma viajar, viagem, é né? um basquete e a viagem juntas, pronto. É isso, vamos marcar Com uma vinho. do papel Com tem. vinho. Então, é uma coisa que eu valorizo, né? Essa experiência que a gente vive, conhecendo outras culturas, Sim. conhecendo outras pessoas, experimentando coisas, né? Então, aí às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas Rose, você gastou tanto dinheiro nessa viagem, você poderia ter reformado o apartamento, você poderia ter trocado de carro. Então, mas isso são valores. Então, o que eu faço? Eu invisto em viagem. Então, eu já viajei muito, sabe? Já viajei com a minha filha bastante. Uma viagem que eu ainda não fiz foi viajar sozinha, que é um desafio que eu ainda não vou morrer sem fazer, tá? Uhum. Que é viajar sozinha. E assim, é tudo muito interessante. E a gente cresce muito com isso, sabe? Você vê como as outras pessoas se comportam, Sim. né? E eu costumo experimentar as coisas, né? Então, eu já tive... quando eu fui, por exemplo, para Tailândia. Então, eu experimento as coisas. Então, virou, mexeu, tem um piriri, né? Lá Você é corajosa, você não tem então, medo. Não, eu não tenho. Então, muita lá comida bem apimentada. Sim. Então, a gente comia assim, era deliciosa. Mas eu ficava com a boca, parecia uma flor, assim. Aquilo saía toda a pele, sabe? E aí depois passava mal, enfim. Mas eu não abria mão, sabe, de experimentar. Depois eu não ia comer de novo, porque, né, eu já sabia que não ia dar certo. Mas então eu tenho muito disso.
isso, sabe? E daí tem um passeio lá, eu também não economizo, eu vou naquele passeio, nem que seja sem coragem, sabe? Porque às vezes você tem que pular numa água lá, e como eu nado mal, morro de medo, né? Mas eu enfrento. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto também do desafio, sabe? É lógico que não vou pular de paraquedas, porque aí é muito pra mim. Mas eu gosto, então eu viajo e eu sempre faço uma imersão. Eu vivo legal. o que eu tenho que fazer. Então, na minha última viagem, eu fui para Escócia e para Portugal, que foi em outubro. Então, a gente fez muita trilha na Escócia. A Escócia é um país Isso que eu ia belíssimo, falar. belíssimo. E aí, assim, você andava quilômetros e quilômetros, assim, andando mesmo, né? Com uma mochilinha nas costas lá. Então, assim, eu gosto disso, eu gosto desses desafios. E ele faz com que a gente se transforme, tá? Então, a gente vai agregando, né? Todas essas experiências vividas aí. Pessoas diferentes. Com essas pessoas a gente faz amizades, né? Eu tenho amizade com gente que eu conheci, por exemplo, na Austrália. Né? Então, é muito bacana. Então, fica a dica. Para quem acha que viajar é um investimento desnecessário, ou muito caro, não, vale a pena. Dá para a gente se programar, tá? Então, você não precisa sair, comprei... Não, você se programa, não é verdade? Economiza um valor aí por mês, você não precisa ficar num resort, você pode ficar no Airbnb, né? Em países de primeiro mundo, esses hostels, Sim. eles são super... Eu fiquei num hostel na Suíça. Gente, no café da manhã, eu perdi a conta de quantos tipos de queijos suíços eu comi. Sabe? Fiquei num hostel que a janela dele, assim, dava para as pessoas, assim, as pessoas esquiando no gelo, assim, na porta. Entendeu? Então, assim, porque para viajar eu preciso comprar roupa nova. Não, inclusive vá com as velhas, tá? Vá com as velhas, porque elas trazem mais conforto, você já conhece bem. Vá com o calçado que você tem, não invente moda. Sabe? Então é dessa forma que eu viajo. Isso faz muito sentido pra mim. Pode ser que a pessoa fale, não, mas eu quero. Tá tudo bem também, né? Mas já passou por algum perrengue chique em aeroporto? Aeroporto? Eu lembro de uma que você me contou que você não sabia falar a língua do lugar, e aí eu não lembro se você esqueceu de alguma coisa, tá recordando? De algo? Não, perrengue eu passo em todas as viagens. Se não tiver, não tem graça. Não é uma vez, né? Não é uma. Aquela de você não entender direito, né? Porque você fala, mas aí a pessoa te responde e ela não faz nem muita questão, muitas vezes, né? Aí você não entende o que ela falou, aí fica uma confusão. Daí você tem que abrir mala. Então, assim, então isso aí é uma das coisas. Na Austrália, por exemplo, eu cheguei na Austrália, depois de muitas horas de voo, você fica numa fila e um cachorro te cheirando. Tá? E aí que você tem que abrir a mala, porque o cachorro tá cheirando ali, e você abre a mala no meio de todo mundo, sabe? Tira coisa e mostra coisa, sabe? Perder mala. Perder mala é outra coisa que acontece. Ter que tirar quase que toda a roupa lá, porque o negócio apita. Tipo isso, aí você tem que tirar, e vai tirando coisa. Depois até você conseguir encontrar tuas coisas, menina lá do outro lado que passou. E aí as malas, se você não vai com a mala diferentona, a tua mala se confunde com as outras, né? Outro perrengue também, eu acho que esse foi na Argentina, Chile. Não sei qual país. Aí, eu tava com a minha filha. E aí, fomos lá para apanhar a bagagem, né? Vamos lá pegar a bagagem, né? Chegamos, tal, no lugar. E aí, minha bagagem não chegava. E tinha uma bolsinha rodando. A minha filha, mãe, não é aquela? Eu falei, não, claro que não. Aquela bolsa não é minha. E nós ficamos. Daí, a gente já tinha falado, meu Deus, e agora só a minha bolsa? Não. E quando a gente chega no Brasil e perdeu a mala, tá tudo bem, né? Sim. Mas e quando você tá chegando no destino, no passeio, né? E aí, cadê minha mala? A minha filha, mãe, pelo amor de Deus, vamos lá olhar. Era minha mala. Gente, então assim, e aí muitos outros, sabe? Mas nada que te desmotivou a conhecer o mundo. Não. Tem um nos Estados Unidos também. Essa foi a primeira viagem que eu fiz fora do país. Então faz bastante tempo, foi em 98. Então os perrengues eram piores, porque agora ainda me viro, né? Fomos no supermercado, né? E aí a gente queria comprar queijo. Aí a gente ficava que na verdade os caixas do supermercado era, sei lá, era qualquer coisa menos americano, né? E aí a gente falava,
onde fica, né? O cheese. E a gente ficava, sabe? Aí o cara não entendia, a gente não se entendia, saímos de lá sem comprar o queijo. Enfim, e aí isso vai, sabe? Mas eu levo isso tudo assim na bagagem, porque é muita história legal. Vamos marcar outro episódio para eu contar só os perrengues que eu já vivi. Mas isso é muito bacana falar, porque muitas pessoas acham que viagem é gasto. Você vai gastar dinheiro com viagem? Não! E é isso que eu penso, viagem é um investimento. Na verdade, é um dos melhores investimentos que você faz na sua vida. Investimento porque você vai morrer, o que você vai levar? Só o que você viveu. Só o que você viveu. A sua história, que você viveu, as é coisas, isso. né, que te move, te motiva. Então não tem dinheiro, nossa, que melhor investido do que viagem. Eu super apoio essa ideia aí, tô com você. Você falou de ter outro episódio, olha, eu também concordo. Outro episódio com a Rô. Mas assim, vamos marcar o basquete, vamos marcar a viagem, vamos marcar, né, uns happy hour aí, porque tem assunto. Eu sei que essa mulher tem muito assunto, é muito gostoso estar com você, não dá pra eu contar, gente, assim, em poucas horas, sabe? Porque é muita coisa que eu já vivi, né? Apesar de ser jovem, né? Isso. E assim, a gente continuaria aqui por muitas horas, mas a gente já vai encaminhando para o final. Claro. E, Rose, a gente tem aqui um outro quadro que é muito, muito legal, que a gente traz uns objetos simbólicos que têm um significado, tá? E dentro desses objetos a gente traz alguma frase ali pra gente estar desmistificando aquela frase que às vezes é muito imposta pra gente, né? Na nossa vida. A Tamara vai explicar um pouco dos objetos. Nós temos 5 objetos. Nós temos a bolsa, o sapato, o lenço, o sutiã e o blazer. Cada um deles a gente trouxe para uma reflexão, um simbolismo mesmo, né? Então, a bolsa é aquela coisa que a gente coloca muita coisa, sabe? Aqueles pesos que a gente carrega, aquelas coisas assim que às vezes a gente precisa tirar também, né? Deixar pra lá e tudo mais. O sapato é o que nos ajuda na caminhada, na jornada, no processo. O lenço é aquela parte mais vulnerável da gente, sabe? Quando a gente tá naquele momento mais introspectivo, mais quietinho. O sutiã é aquilo que ninguém vê, porque é o que te sustenta, mas é muito íntimo, é muito seu. E o blazer, ele traz num simbolismo do que você mostra para as pessoas. Como se fosse uma espécie de armadura. Entendi. Entendeu? E aí, desses 5, você escolhe um. A Dai vai pegar pra gente. E nele vai ter uma frasezinha. Tá. Eu fico entre o sapato e a bolsa, mas eu já vou escolher um. Vamos de bolsa. Bolsa. Porque a bolsa... eu tô numa fase de não guardar as coisas na bolsa e de tirar as coisas da bolsa. Porque por muito tempo eu assumi demais coisas que não eram minhas, sabe? E hoje eu aprendi a pegar só o que é meu, sabe? Assim, se a pessoa precisa de ajuda, ela tem que pedir, eu não preciso me oferecer, ou tentar resolver alguma coisa, principalmente com a minha família, né? Tentar, a gente vai se envolver num negócio que você não foi chamada, tá? Que é desnecessário, sabe? Que vai gastar. Por quê? Porque a pessoa precisa passar pelo processo dela, não é o meu processo, é o processo dela. Então, mas isso era na tentativa de ajudar, sabe? De que as pessoas sofressem menos. Não, eu aprendi nos últimos anos que cada um tem seu processo e eu não tenho que me envolver. Então, eu acho que a bolsa representa aqui o meu momento. Ótimo. Com certeza. A frase é: mulher forte aguenta tudo. Eu acho que faz bastante sentido, né? Então, eu quis ser essa mulher forte que aguentava tudo, mas vi que não valia a pena. Que esse processo que eu tô vivendo é muito mais interessante, o de fazer as suas escolhas. Que perrengues que eu quero estar envolvida, entende? Sabe? Qual que vai valer a pena pra mim? Qual que vale a pena? Que batalha que eu quero participar? Ou eu não quero participar, sabe? Então, eu tô bem nesse momento aí, né? Uma mulher forte, acho que eu sou uma mulher forte, mas eu não sou obrigada a aguentar tudo. Então, é isso pra resumir. Perfeito. Nossa! Rose, para fechar com chave de ouro esse episódio, a gente vai te entregar um presente, um mimo do Papo Autêntico. Que delícia! Tá? Adoro! Para você guardar, para você olhar e lembrar desse momento,
né, que te trouxe aqui, do convite, desse momento nostálgico que você citou, que você Nossa, passou. muito. Foi muito E bacana. Adorei. Tem uma mensagem, né, nossa pra você. Ai, que E lindo. a gente, novamente, eu repito que a gente ficou muito feliz. Ai, de que ter bom, você gente. Eu aqui. espero ter contribuído com vocês, contribuído com os ouvintes, né? Porque a ideia é essa, não é? A ideia é que as pessoas, né, vejam as nossas experiências, né? Vejam o que acontece. E se Ai, você que gostou, lindo. né, do episódio, ou tem alguma dúvida, alguma pergunta pra fazer, deixa nos comentários, né, meninas? Uhum. Sim, com certeza. E compartilha com aquela amiga, né? Porque acho que vale a pena. Adorei, Manda, gente. gostou? Olha que lindo. Eu não vou desmanchar o lacinho, tá? Mas eu vou colocar no meu escritório com muito carinho, tá? Que bom. Eu amei Que bom. esse bate-papo. Vocês são umas princesas. Obrigada. Desejo muito sucesso nesse projeto de vocês, que é muito bonito. E faz muito Obrigada. sentido com vocês, não é? Sim, Total. faz Demais. legal. mesmo. Feliz. E obrigada a você, porque a gente também amou ter você aqui. E se faz sentido, meu Deus do céu, você aqui veio como uma cerejinha do bolo pra Ai, gente. é ótimo, fico feliz. Foi maravilhoso. Feliz. Muito Gostoso. obrigada. Muito Nossa. obrigada pelo seu compartilhar. E até o próximo Papo Papo Autêntico. Até o próximo, Tchau. gente.